Municipais 2024. Cobertura especial das eleições é na RBV Rádios. É hora de exercer a sua cidadania e fazer a diferença. As propostas, os planos e ideias para transformar o seu município. Sua voz é importante. Sua escolha faz a diferença. Municipais 2024, cobertura especial das eleições na RBV Rádios. As rádios Videira, Vitória e V, integrantes da RBV Rádios, entrevistam os candidatos a prefeito dos municípios da região. Esta iniciativa visa proporcionar aos eleitores uma visão mais clara das propostas e planos de cada candidato, contribuindo assim para um processo eleitoral mais transparente e informativo. Cada entrevista terá duração de 30 minutos para que o candidato responda a perguntas enviadas pela sociedade civil organizada, por ouvintes e pelos próprios candidatos, após serem revisadas pela equipe da RBV Rádios, garantindo neutralidade nos questionamentos. Todos os candidatos vão responder as mesmas perguntas para garantir a equidade e as perguntas não terão tempo limite de resposta, continuando a ser feitas consecutivamente até que o tempo de 30 minutos da entrevista se esgote. Além disso, cada candidato terá 1 minuto para se apresentar no início e mais 2 minutos para suas considerações no final da entrevista. Estes tempos não serão descontados do tempo da entrevista. Hoje, a entrevista é com os candidatos a prefeito de Videira. O candidato a ser entrevistado agora é Vilmar Carelli, do MDB. O candidato está aqui ao meu lado, no estúdio. Seja bem-vindo, candidato. O senhor tem 1 minuto para fazer a sua apresentação. Muito bem. Boa tarde, Ramon. Boa tarde aos ouvintes da Rádio BV. Estamos aqui a postos para responder as perguntas que nos forem formuladas e agradecer à emissora pelo convite, já pela segunda vez, que se reveste de uma oportunidade de nós nos comunicarmos com o eleitor, visando a conquista dos seus respectivos votos para serem depositados em confiança no próximo dia 6 de outubro. Muito bem, a partir de agora o candidato terá 30 minutos para responder as perguntas a seguir. Lembrando que todos os candidatos vão responder as mesmas perguntas na mesma ordem até que o tempo se esgote. E a primeira questão: a gestão da mobilidade urbana é um grande desafio em Videira, afetando diretamente o comércio, as empresas, as forças de segurança e a população em geral. Candidato, qual é a sua proposta para melhorar a mobilidade urbana de Videira de forma eficaz e dentro de um prazo adequado? Bom, a minha resposta tem origem naquilo que nós temos ouvido sistematicamente por onde nós passamos, seja na visita de uma empresa, seja numa reunião que fazemos aqui na cidade, nos bairros, seja numa reunião que a gente faz no interior. A pergunta principal é se nós vamos mudar o trânsito. Eu já tive a oportunidade de me pronunciar e dizer que a mudança do trânsito foi uma tentativa. E toda tentativa é válida, só que não deu certo. E eu não tenho medo de errar, porque se eu errar, eu vou voltar atrás e vou corrigir. Dizendo, com todas as palavras, de que a nossa intenção, e não é só intenção, é uma determinação, que nós vamos mudar o trânsito de Videira. De que forma? Nós vamos criar uma comissão permanente com a participação de entidades, com a participação de vários segmentos da sociedade e também com a participação das pessoas, porque nas entidades estão representadas, mas aquelas pessoas que não participam das entidades, elas não têm representação e elas vão fazer parte dessa discussão através das audiências públicas que nós vamos realizar, dando com isso a oportunidade de que todos participem e apresentem as suas respectivas sugestões. Mobilidade urbana, eu posso falar até com uma certa autoridade, porque nas 3 vezes que eu fui prefeito, melhor dizendo, nas 3 administrações, eu tive a oportunidade de construir 3 pontes, das 4 que existem. Portanto, existem 4 pontes aqui em Videira, eu consegui levar a efeito a execução de 3 pontes. E não só isso, nós pretendemos, se nós formos os escolhidos pela grande maioria dos eleitores de Videira no próximo dia 6,
construir mais uma ponte, porque nós achamos que a reorganização do trânsito de Videira passa por esta obra e nós estamos determinados, mas vai depender do local, aliás, o local vai depender daquilo que essa comissão e todas as pessoas que estiverem envolvidas na discussão nos apontem, é claro, aí nós vamos analisar também da nossa forma para ver se o local adequado é aquilo que vai realmente ajudar a resolver o problema da mobilidade urbana no que diz respeito ao trânsito. Mas também, em relação ao trânsito, nós temos que fazer comentários naquilo que tem sido a tônica dos últimos meses aí, com a instalação dos radares. São 19 radares, se não me falha a memória, que foram instalados sem nenhuma análise conforme determina as leis de trânsito, levando em consideração o volume, o espaço, o tempo, para se determinar com eficácia o local de onde instalar um radar, um equipamento como este. Com essa dúvida, com essa situação, nós temos também que ter a responsabilidade de agir com cautela. Nós não conhecemos o contrato. Se for o caso, nós vamos esperar o vencimento do contrato, que é abril do ano que vem. Isso se a multa rescisória for muito aquém e que possa nos trazer prejuízo. Agora, se a multa rescisória for possível de encarar, nós vamos fazer dessa forma. Logo em seguida, nós teremos as iniciativas necessárias para fazer com que os radares passem a funcionar de outra forma. Vamos à segunda questão ao candidato Vilmar Carelli. Videira tem enfrentado dificuldades na disponibilidade de mão de obra, o que impacta o desenvolvimento empresarial do município. Quais são as suas propostas para minimizar a falta de trabalhadores e fortalecer o mercado de trabalho local? Videira tem que se tornar uma cidade mais atrativa. E ela se torna mais atrativa se nós criarmos a estrutura necessária que ela precisa para atrair mão de obra. Como, por exemplo, uma família que vem de fora em busca de emprego, se ela percebe que os filhos não terão espaço nas creches, é um complicador. Se ela percebe que na área de saúde a dificuldade de ser atendido também é dificultoso, é mais um motivo para ela não se sentir atraída. E da mesma forma, em relação à habitação. E vários outros itens que poderíamos citar aqui, mas que de uma maneira generalizada vem contribuir de sobremaneira com que o município de Videira passe a ser um município atrativo se nós construirmos mais creches, se nós construirmos mais postos de saúde, se nós lançarmos mão do programa para fortalecer o programa de saúde da família e também em relação ao plano habitacional que nós pretendemos levar a efeito. Até porque posso falar também de cadeira, que nas minhas administrações eu tive a oportunidade de criar 4 loteamentos habitacionais. O primeiro deles levamos a efeito, que foi ao bairro Água Verde, construído ali nas imediações da construtora FES, com cerca de 70 unidades. Logo em seguida, iniciamos a execução do loteamento Santa Catarina, no Rio das Pedras, com 80 unidades. Nós construímos, por último, aqui na Linha Bonita, nas imediações aqui da rádio, mais 126 unidades, sendo que 5 delas foram subtraídas em função do deslizamento de terra, essas casas tiveram que ser demolidas. Mas tem também a minha participação, e eu considero que é uma obra minha, o loteamento do campo experimental, onde que eu comprei o terreno, fiz o projeto, e o Gabriel Bogoni, de saudosa memória, me sucedeu, e logo em seguida ele praticou a respectiva execução de mais 65 casas, se não me falha a memória. Então são investimentos que impactam positivamente na estrutura que o município tem que ter para atrair mão de obra e resolver essa situação caótica que nós estamos enfrentando aí por falta disso.
Agora a gente vai olhar para o outro lado desse tema, porque Videira apresenta taxas positivas de desenvolvimento econômico e social, com grande oferta de empregos e atração de grandes empresas. Como o candidato, caso eleito, pretende garantir que Videira continue crescendo economicamente, incentivando novas empresas a se instalarem no município? Todas as empresas que tiverem a intenção de se instalar no nosso município receberão todo o nosso apoio. Mas tem um segmento dentro desta área que eu sempre valorizei, que são as pequenas e microempresas. Eu tive a oportunidade, na primeira administração, de criar o Distrito Industrial do Cinquentenário, que fica anexo aí ao bairro da Cidade Alta. Foram inúmeras empresas que se instalaram, inclusive a empresa Master, que tem a sua sede aí, uma empresa grande, uma das empresas grandes aqui da nossa cidade, e outras tantas empresas de menor porte que se instalaram aí e estão dando o retorno necessário, a exemplo daquilo que nós imaginávamos que poderia acontecer. O outro distrito industrial que nós criamos foi na nossa última administração, que foi o Distrito Industrial da Campina Bela, um local totalmente despovoado. Criamos ali, portanto, esse distrito, de novo, mais uma vez, para pequenas e microempresas, e hoje esses espaços já estão todos tomados, e o que é orgulhoso de se comentar isso, porque junto com as empresas instaladas, vários loteamentos surgiram ao redor, e hoje, se você chegar lá e fazer uma apreciação à distância, você vai perceber que se tornou numa verdadeira cidade. Daqui a pouco até do tamanho de Umerê, talvez um pouco menos, mas dá para considerar uma cidade. Vamos agora à pergunta de número 4. O documento Videira 2044 identifica as prioridades para o centenário do município, considerando 6 eixos de atuação: agronegócio, educação e inovação, indústria, comércio e serviços, saúde social, turismo e cultura, infraestrutura, logística e sustentabilidade. Como pretende implementar as ações e investimentos apontados nesse documento e quais critérios de priorização adotará em sua gestão? Primeiramente, nós vamos tomar conhecimento do conteúdo desse documento, para que a gente possa, então, imaginar ou então estabelecer critérios e formas de como nós vamos atuar para corresponder com aquilo que foi criado e projetado para o município de Videira até o seu centenário. Se depender do poder público, com certeza esse documento, essas edificações necessárias dispostas aí nesse documento com projeção até 2044, vão contar com a nossa participação efetiva, porque Videira, até completar os seus 100 anos, terá uma condição eminentemente positiva se nós participarmos da forma com que nós imaginamos que podemos participar. Pode contar com o nosso apoio, o poder público estará presente. Hoje não posso ficar identificando e apresentando aqui, porque cada item desse plano, no que pese eu ter tomado conhecimento de forma superficial, e por essa razão, não tenho condições de tecer qualquer comentário diferente daquilo que eu acabo de dizer. Vamos agora a mais uma questão ao candidato Vilmar Carelli. Qual sua proposta para equilibrar o desenvolvimento econômico com o social, especialmente na saúde, considerando a necessidade de ampliação de leitos e procedimentos de média e alta complexidade nos hospitais de Videira? Eu, particularmente, acho que o município está pecando em relação à base da saúde básica, porque aquilo que a saúde básica exige não está acontecendo. Está faltando médicos, está faltando pediatras, portanto, o município não está fazendo o dever de casa. Nós precisamos ampliar de forma significativa o programa Saúde da Família nos bairros que ainda não existem, não tenham, e principalmente também para o interior. Porque se nós tivermos essa estrutura funcionando da forma com que tem que funcionar,
certamente os problemas de saúde vão ser resolvidos lá no bairro. E as pessoas passam, então, a procurar esses serviços hospitalares no próprio bairro, sem procurar a UPA e o hospital. Com isso, vai desafogar de sobremaneira essa demanda enorme que o Hospital Divino, os 2 hospitais aqui da nossa cidade, estão enfrentando. É uma questão lógica, é uma questão que nós temos experiência do passado, por isso a gente tem autoridade para tecer qualquer comentário nesse sentido. E repito, a saúde básica tem que ser privilegiada em sintonia com o programa Saúde da Família, para que as pessoas possam procurar as questões de ordem de saúde no respectivo bairro. Repetindo, se lá no bairro tiver toda essa estrutura, as pessoas vão deixar de procurar a UPA e os hospitais. É assim que eu penso e é assim que vai ser se nós voltarmos para a prefeitura. E na área da educação, candidato, quais ações pretende implementar para motivar os profissionais da educação e garantir qualidade no ensino, mantendo índices adequados? Para motivar os profissionais da educação e garantir a qualidade do ensino, nós temos que promover aquilo que nós fizemos sistematicamente quando nós fomos prefeito por 3 vezes, que é a capacitação dos professores. Mas tem um outro complicador, existe um outro complicador, que para garantir a qualidade de ensino, mantendo os índices adequados, nós temos que nos preocupar com o espaço físico das escolas. Hoje o que a gente percebe é que as salas de aulas estão com um número bem acima daquilo que é permitido, ou seja, de 25 alunos por sala. Isso coloca os professores numa situação de estresse psicológico que esses professores acabam apresentando e evoluindo, desenvolvendo uma doença mental. E se nós fizermos os investimentos necessários para ampliar o número de salas, esse problema tende a diminuir, porque é uma questão de saúde mental dos professores, e os professores que tiver com esse problema, com certeza não vai conseguir desenvolver um ensino adequado para as nossas crianças. Eu repito, motivar os profissionais com a capacitação, que era uma eficiência vinda da capacidade administrativa e da capacidade de liderança de Roberta Martinez, que foi a nossa secretária de Educação nos últimos 4 anos da nossa última administração e que fez um trabalho fantástico. E eu percebi essa necessidade de capacitação quando fui prefeito ainda a primeira vez, que eu tinha uma outra secretária de Educação que se chamava Dona Esposa do seu Abel Viana, Dona Alba Aviana. Ela que começou com essa motivação com os professores, e eu percebi que a partir daí nós começamos a colher frutos positivos, e assim que eu sempre privilegiei. Portanto, depois que a Roberta passou a trabalhar conosco, ela teve a percepção necessária para incrementar ainda mais a capacitação dos profissionais da educação. Eram feitos de forma sistemática, e por isso o grande resultado que nós conseguimos e que fizemos história na educação na nossa última administração, e é assim que nós vamos proceder. Mais uma questão ao candidato Vilmar Carelli. Como prefeito, qual será seu compromisso com a continuidade e o fortalecimento dos conselhos municipais, em especial o Conselho de Desenvolvimento de Videira, o CODEVI, e como vai assegurar que esses espaços continuem promovendo o diálogo e a colaboração entre o poder público e a sociedade civil? Todos os conselhos são importantes e nós vamos atendê-los da melhor forma possível, inclusive o CODEVI, é claro. Então, a comunidade estará representada nesses conselhos, terão a sua participação, mas nós não podemos esquecer das pessoas. Tem pessoas que não fazem parte desses conselhos, estão fora disso. E é aí que entram as audiências públicas. Nós vamos lançar mão muito, vamos usar muito as audiências públicas, nós fazer
com que as pessoas possam participar de tudo aquilo que acontece na prefeitura, principalmente aquilo que nós fomos discutir dentro do conselho, que eles não estão participando e vão ter condição de participar de forma efetiva para que toda a sociedade possa, então, ter a sua participação. Agora a gente vai falar de um tema que é um grande desafio para todos os prefeitos. Quais são suas diretrizes para a execução da rede de coleta e tratamento de esgoto, garantindo o cumprimento do prazo estabelecido pelo novo marco legal do saneamento básico, que prevê que 90% da população tenha acesso a esses serviços até 2033? Esse é o grande desafio, não só de Videira, mas da grande maioria dos municípios do Brasil. Se nós começarmos, nós dermos o primeiro passo, nós estaremos fazendo a nossa parte, porque isso aí envolve uma soma elevadíssima de recursos. Tem que se fazer o projeto, primeiramente. Tem algumas pessoas que fazem uma projeção de que o saneamento básico da nossa cidade deve custar em torno de 300 milhões. Como é que nós vamos conseguir 300 milhões a curto prazo? Para fazer isso em 4 anos é praticamente impossível. O que eu acho que é possível fazer é dar o primeiro passo, dividir em partes, e a primeira parte tem que ser iniciada o mais rápido possível, que a partir daí se começa. Se se começa, uma hora ou outra a gente termina. Tem que buscar recurso fora, em termos de financiamento, em termos de participação do governo federal, em termos de participação de emendas parlamentares e assim por diante. Tem que se ter recursos. Se nós tivermos recursos, nós vamos fazer com certeza a primeira parte e quem sabe até um pouco mais. E agora a gente conversa com o pessoal da agricultura. Como pretende melhorar a infraestrutura rural, garantindo estradas em boas condições para atender às necessidades dos produtores rurais e contribuir para o crescimento econômico da região? Bom, eu fui o precursor do programa de asfalto para o interior. Eu sempre imaginei que se eu implantasse esse programa, eu ia ter condições de fazer uma parte, e que se os outros prefeitos que viessem depois de mim fizessem a mesma coisa, quem sabe aí depois de 2, 3 ou 4 administrações nós conseguiríamos chegar até a divisa dos municípios que são vizinhos. Porque o asfaltamento das estradas do interior é de uma importância muito grande e é também uma forma de fixar o agricultor na sua respectiva comunidade. Sempre cito a Europa, que tem as suas estradas todas asfaltadas, inclusive até a Estrada Roça, onde o agricultor mora na cidade e trabalha na propriedade. Quem sabe um dia, né, a gente consiga isso, embora a Europa tenha uma cultura de 3 mil anos e nós temos apenas 524. Temos muito tempo para a gente conseguir fazer tudo isso. Mas o problema maior está nas estradas, na conservação das estradas do interior, e será através da recuperação do parque de máquinas, que está totalmente sucateado, e nós vamos fazer um programa misto entre as máquinas da prefeitura e as máquinas que nós vamos fazer de forma terceirizada, para com certeza recuperar num curto espaço de tempo, repito, porque as estradas do nosso interior foram maltratadas e, consequentemente, os agricultores, junto com isso, também foram maltratados. Agora a gente fala do comércio e dos serviços, o setor terciário, que é responsável por grande parcela das riquezas do município. Como pretende estimular o crescimento do setor do comércio e dos serviços em Videira? Fazendo uma fiscalização ostensiva junto àqueles que praticam o comércio de forma clandestina e de forma anônima, sem recolher os respectivos impostos. Não é justo que aqueles que estão estabelecidos paguem impostos e aqueles aventureiros que vêm de fora vendam aqui na nossa cidade, os produtos que não têm origem fiscal e, consequentemente, não recolhem os respectivos impostos. É uma forma de fazer justiça, a fiscalização ostensiva, respeito, e é dessa forma que nós vamos agir. Videira possui grande potencial turístico e iniciativas promissoras na área. Quais são suas propostas para incentivar o setor turístico do município? Nós vamos voltar a fazer aquilo que nós fizemos nas nossas 2 últimas gestões, onde nós criamos a Secretaria de Turismo e Cultura, que levou a efeito vários que deram uma embalada na questão de ordem
da ordem turística do município, mas que infelizmente foi esquecido na atual administração. Nós vamos voltar a fazer as parcerias, que agora eu não me recordo exatamente o nome. Nós tínhamos tenho aqui a presença do nosso secretário que me acompanha, secretário de Turismo e Cultura. Nós tínhamos uma parceria com a CVC, não é mesmo? Como? Grandes operadoras do Brasil nessa área, e que nos renderam significativos momentos que incentivaram o nosso turismo. Só que precisava ter uma continuidade, infelizmente isso não aconteceu. Do turismo agora a gente passa a falar de outro assunto. Como você pretende promover e apoiar a inovação e a pesquisa científica em Videira, incentivando novos empreendimentos e desenvolvimento tecnológico e também a competitividade? Fomentando cada vez mais o uso da tecnologia. Hoje nós não podemos de forma nenhuma passarmos alheio daquilo que está acontecendo no mundo. E é isso que nós precisamos fazer aqui no nosso município, porque se nós fizermos isso, nós vamos conseguir sim um desenvolvimento tecnológico de competitividade. A gente falou agora há pouco de turismo, agora a gente fala com o candidato Vilmar Carelli de cultura, que é um diferencial de Videira, com forte presença nas áreas da música, literatura, dança e artes cênicas. Quais são suas propostas para manter e desenvolver a cultura no município? Voltarmos a fazer aquilo que nós fizemos durante as 2 últimas administrações. Nós criamos programas dentro da área de turismo e cultura, especificamente aí falando da cultura. Nas áreas de música, por exemplo, nós tínhamos uma parceria com a Suíça, que nós mantínhamos um intercâmbio. Às vezes, alunos daqui de Videira iam até lá para participarem de cursos que eram ministrados para pessoas que daqui da cidade, em função desse programa, dessa parceria que nós tínhamos. Nós recebíamos sistematicamente instrumentos musicais que eram usados, bem verdade, mas em perfeito estado de conservação. Eu não me lembro a quantidade de instrumentos que nós recebemos. Eu acho que passou a marca aí de 200 equipamentos, e que nós não temos hoje informações do seu paradeiro. E que queremos acreditar que eles estejam bem guardados, mas esse programa foi deixado de lado, não existe mais, infelizmente, e consta no nosso plano de governo que nós vamos buscar possibilidades de reatar, então, de reaver novamente essa parceria, para que possamos dar continuidade àquele trabalho fantástico que conseguimos desenvolver na música para Videira, e também na dança de artes cênicas, que são outras questões que conseguimos levar de forma paralelas. Videira avançou na questão aeroportuária com a sinalização e homologação que permitem voos até mesmo noturnos. Quais ações pretende adotar para melhorar e ampliar o uso do aeroporto, incluindo a implantação de voos comerciais? Quem implantou o balizamento noturno, e que hoje nós podemos usufruir desse benefício que é enorme, que é os voos noturnos, fui eu que criei. Infelizmente eu não pude inaugurá-lo, porque faltando alguns dias para terminar o nosso mandato, a empresa que executou a implantação do balizamento noturno era uma empresa de São Paulo, que ganhou concorrência. Nós recebemos de última hora no e-mail pedindo para nós adiantarmos o valor do gerador, que era o que está faltando, porque não existe balizamento noturno sem um gerador de energia elétrica, porque se der uma queda de energia elétrica da cidade, o gerador tem que entrar imediatamente para permitir que uma aeronave em aproximação consiga fazer o seu pouso devidamente adequado. E com isso, nós não podíamos fazer isso, porque adiantar dinheiro é impossível, né? O dinheiro público, eu tenho responsabilidade de não correr risco daqui a pouco adiantar dinheiro e não receber o bem. E foi isso que acabou sendo postergado a sua conclusão. Depois de vários anos aí foi dada continuidade, e hoje, felizmente, repito, através daquilo que nós implantamos, foi possível dar cabo com isso. E era a nossa intenção com a implantação do aeroporto, do balizamento noturno do aeroporto,
buscar a possibilidade de voos comerciais, principalmente porque o itinerário dos aviões, para que isso dê certo, para poder passar aqui por Videira, teria que ter essa facilidade de praticar os voos durante o dia. E porque se não tivesse o balizamento noturno, no inverno, como escurece mais cedo, isso seria impossível. Agora, se nós implantássemos o balizamento noturno, ficaria muito mais fácil das empresas aéreas optarem por passar aqui por Videira. Agora que já existe o balizamento noturno devidamente funcionando, se nós ganharmos as eleições, nós vamos buscar a possibilidade de trazermos voos comerciais para Videira. Mais uma questão agora ao candidato Vilmar Carelli. Quais serão suas diretrizes para a estrutura de governo, nomeação de secretários e cargos comissionados, e qual é seu propósito à frente da Prefeitura de Videira? Nós vamos promover concurso público, porque não está acontecendo nos últimos anos aqui no nosso município a edição de concursos públicos para se contratar funcionários efetivos. E isso tem sido um complicador com o Imprevite, que é o nosso instrumento de aposentadoria dos colaboradores da Prefeitura, dos servidores públicos, melhor dizendo. E isso tem impactado negativamente porque o número de cargos comissionados que foram criados e todos os contratos temporários são pessoas que não são efetivas e com isso não contribui para o fundo. E o fundo, então, está com a saúde financeira ameaçada, mas se nós voltarmos a fazer os concursos e elevarmos o número de funcionários funcionários efetivos que passam a contribuir, porque parte daquilo que vai para o fundo é participação dos funcionários e outra parte é da Prefeitura. E com isso nós vamos voltar a equilibrar as finanças do fundo, mas infelizmente por parte da Prefeitura, durante todo esse tempo, porque criou-se esse buraco na saúde financeira do fundo, a Prefeitura ficou devendo e nós vamos ter que aportar pesada soma de recursos nos próximos anos para transformar a saúde financeira do fundo de forma equilibrada. Agora a gente fala mais uma questão ao candidato Vilmar Carelli, faltando poucos segundos para encerrar a entrevista. Como manter Videira entre os principais municípios do estado nos quesitos socioeconômicos, considerando as dificuldades logísticas e a concorrência com os municípios do litoral? Essa é uma questão complicada, até porque é desumano, né? Nós compararmos Videira, que não tem águas termais, que não é um município litorâneo, a facilidade que eles têm de atrair o turismo lá é infinitamente maior que o nosso, que as nossas condições. Então, tempo, candidato. Sempre é possível fazer alguma coisa em todos os sentidos, para tudo ter um jeito, e nós vamos lançar mão daquilo que nós temos aqui para tentar fazer com que o turismo se desenvolva, sem querer competir com aquilo que a gente sabe que lá no litoral é muito mais fácil, mas a nossa parte nós vamos fazer e quem sabe nós conseguimos encontrar aí uma situação menor, mas não muito diferente. Encerrado o tempo do candidato para responder as perguntas da entrevista, nós queremos agradecer em nome das rádios Videira, Vitória e V, integrantes da RBV Rádios, ao candidato Vilmar Carelli, do MDB, pela participação. O senhor tem agora, candidato, 2 minutos para realizar as suas considerações finais. Primeiro, agradecer novamente à emissora por ter nos dado essa oportunidade de novamente nós transmitirmos para os nossos eleitores aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos, e também para dizer que o nosso manual de trabalho, e que vai se transformar na nossa cartilha do dia a dia, é o nosso plano de governo. Ele já está pronto e nós vamos fazer uma ampla distribuição em todo o município, e a gente gostaria de fazer até um apelo, uma sugestão, porque a partir do momento que vocês receberem isso, leiam com atenção
e que, se porventura vocês acharem interessante, embora eu ache e tenho certeza que vocês vão achar, que guarde esse documento numa gaveta, porque ele pode ser comparado depois no final dos 4 anos da nossa administração. É um programa amplo, um programa que ele abriga praticamente todos os setores da administração municipal, e ele é um documento que, para nós, é o documento mais importante que nós podemos ter durante o nosso período administrativo. Porque nós estamos aqui hoje falando sobre diversos assuntos aqui na rádio, nós conversamos com as pessoas que possivelmente estarão lá fora, nós conversamos com pessoas em todos os lugares aonde nós vamos, e essas conversas acabam sendo esquecidas. Mas aquilo que está escrito é um compromisso, e é um compromisso que fica escrito e não tem como negar que prometeu. Então, esse documento é importantíssimo e gostaríamos que a população de Videira, principalmente os eleitores, desse o devido respeito e o devido valor que nós achamos que ele tem. Dito isso, agradecer a atenção daquelas pessoas que estiveram nos ouvindo e aproveitar a oportunidade para que no próximo dia 6 de outubro nós possamos ser distinguidos com a nossa escolha através da grande maioria da população de Videira, nos escolhendo usando o número 15 para fazer a sua respectiva votação. Obrigado mais uma vez e um abraço a todos. Muito obrigado, candidato, pela participação. Conversamos com o candidato Vilmar Carelli, anteriormente conversamos com o Vilso de Medeiros, fechando assim as nossas rodadas de entrevistas com os prefeitos, os candidatos a prefeito da região. Nós queremos lembrar que a partir de agora nós vamos cobrir todos os detalhes da reta final para as eleições e no dia 6 de outubro, cobertura completa pelas emissoras também ao longo do dia e principalmente dos resultados. Então, nos acompanhe para saber os detalhes da corrida eleitoral. Municipais 2024, cobertura especial das eleições na RBV Rádios. Municipais 2024. Cobertura especial das eleições é na RBV Rádios. É hora de exercer a sua cidadania e fazer a diferença. As propostas, os planos e ideias para transformar o seu município. Sua voz é importante. Sua escolha faz a diferença.